Querido ouvinte, chegamos a mais um momento de reflexão dentro do nosso programa Graça e Vida, pelo que agradecemos a você que está conosco e, como já você que nos acompanha, sabe de que nós estamos numa série de reflexões com o tema geral, os últimos dias da história humana, sobre a face da terra, segundo as Escrituras. E aqui nós já falamos sobre o primeiro e o segundo ponto dos 9, né? Primeiro ponto, os últimos dias de preparação, já falamos um pouco sobre o arrebatamento, ontem demos início ao assunto a tribulação, posteriormente vem a grande tribulação, o anticristo, o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear, o milênio, o juízo final e o nono ponto, os novos céus e a nova terra. Disse Jesus: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, meus queridos, ontem iniciamos esse assunto, esse tema, terceiro ponto, né, dos últimos dias da história humana, que é a tribulação. É um período que virá sobre a face da terra muito forte, certo? E ontem, quando iniciamos, foi de quando começará isso? Quando se iniciará? Óbvio, dia e hora não se tem, porém será após o arrebatamento da igreja, né? Deixa eu ler para você, repassar o texto na íntegra de ontem. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, né? Diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela sua reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus queridos, isso é verdade, isso é tremendo, porque Deus nos ama. Isso é real. Eu acredito que você crê nessa verdade,
do amor de Deus para conosco. Deus nos ama, conforme está escrito, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E outra vez diz a Escritura, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Mas esse texto que acabamos de ler na segunda carta aos Tessalonicenses, tratando da vinda, do aparecimento de Jesus, da volta de Jesus e também do aparecimento do anticristo, nos revela que vem também um outro, né? E de cujo esse outro Jesus já falou, porque Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos de nação, os judeus. E olha o que Jesus disse quando eles o rejeitavam. João, no capítulo 5, verso 43, Jesus disse, em meio a um discurso que ele estava fazendo, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Jesus falando aos judeus. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Isso é muito forte, porém real. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai. Ele veio em nome de Deus e eles o rejeitaram, como ele disse, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Infelizmente vai acontecer assim. Os judeus oficialmente rejeitaram Jesus, mas quando o anticristo vier, ele será absolvido, será recebido. E quando isso acontecer, é que dá-se início à chamada tribulação, da qual demos início a falar ontem. Só que primeiro, vai se levantar uma grande apostasia, e nós estamos vendo coisas absurdas nesses últimos dias, concernente à fé. Vai se levantar muitos falsos, como Jesus disse, profetas. As pessoas vão constituir doutores para si, segundo o que gosta de ouvir, é o que a Escritura nos ensina. E o tremendo é quando chega no verso de número 11 do capítulo que lemos, no capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, que diz no verso 11, que quando o iníquo, que vem com toda a eficácia de Satanás e com poder de operar até sinais e prodígios, só que diz de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Isso é tremendo, para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Queridos, isso é muito tremendo. Isso aqui está posto que se eu rejeitar, como está escrito, o amor da verdade para ser salvo, que é o amor de Deus derramado e externado e expressado por através de seu Filho Jesus, vem aí a operação do erro para que eu creia nela e eu me perca. É o que está escrito. E diz mais o verso 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram o prazer na iniquidade. Isso me faz lembrar uma outra passagem bíblica, desta feita em Romanos, no capítulo 1, como Deus trata o ser humano. E dessa forma, Ele nos ama, sim, mas se eu não quero nada com Deus, Ele também nos entrega. Aos Romanos, capítulo 1 da carta aos Romanos,
diz assim, a partir... na verdade, isso começa desde o versículo 21, por exemplo. Romanos 1, 21. Vejamos o que diz esse relato sagrado. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Não lhe deram graças a Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Isso aqui é tratando do que a humanidade faz. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Está vendo? É tremendo, amigo. Deus nos ama e ama muito, e deu prova disso. Ele deu o seu filho, ele deu o seu melhor para morrer no nosso lugar, para nos resgatar. Mas se eu não quero isso, então diz aqui, por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Você não quer? Se eu não quiser nada com Deus, que fiquemos à vontade. Só vamos arcar com as consequências depois. Está vendo? E desde já, por isso também Deus os entregou às concupiscências. Eu estou lendo a primeira carta aos Romanos, capítulo 1, verso 24. Porque há uma rejeição, a pessoa não quer, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que o homem procura fazer, mudar a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí diz outra vez o 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus, outra vez diz, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldades, cheios de inveja, cheios de homicídio, cheios de contenda, cheios de engano, cheios de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Pergunta: a gente vê isso na humanidade de hoje? Sem comentário, podemos dizer. Claro que nós vemos essas coisas. Então aí, Deus continua nos amando, sendo misericordioso, como diz a palavra. Deus é longânimo, esperando que
o homem volte-se para Ele, certo? Está dando chance, sempre nos dá. Mas aí a Escritura nos diz, amigo, que chega um ponto, chega um período que a medida se completa e aí para. E aí é quando entrará a chamada tribulação. Nem li o que estava pretendendo ler, mas certamente amanhã leremos. Que os que creem, a igreja será livre da aflição que está por vir, certo? E quem é a igreja? Os contrários ao que acabamos de ler. Os que creem no que a Escritura diz, né, que Deus quer que seja, digamos, a forma que Deus quer. E está nas Escrituras, querido. Não é questão de querer ser mais, de querer ser menos, de querer ser isso, de que ninguém é ninguém. O que é de fato e de verdade é a palavra de Deus, é o que está escrito. Tá certo? Então, meus amados, que corramos, que venhamos ao nosso Deus o quanto antes, porque a palavra de Deus ela está patente, como diz a Bíblia. Ela é muito nítida, ela é muito clara e não dá para escapar, tá certo? Dá para escapar sim, no sentido de que não dá para escapar, fugir e inventar. Nós, diante de nós, humanos, nós inventamos isso, inventamos aquilo, desculpamos daqui, desculpamos dali e passa. Só que é o humano diante do eterno. Aí não dá. Mas mesmo assim o homem ainda quer burlar, né? Só que não consegue, tá certo? Mas o que nós estamos vendo e procurando ver é que Deus quer nos salvar. Essa é a maior vontade dele. Não é a vontade dele que o homem se perca, certo? Por isso a palavra de Deus é sempre exposta, é sempre divulgada. Meu querido, que Deus nos abençoe. E amanhã, permitindo Deus, nós vamos ver que os que creem serão preservados dessa tribulação, certo? E nós temos aqui várias referências bíblicas para mostrar isso. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus, que corramos ao refrigério das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Sabe o que foi que ele fez por nós? Ele foi para a cruz.